Infelizmente, pessoal, o futebol não é dos mais justos. Aqui no Maracanã, o jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América, o Internacional fez uma boa partida, mereceu em muitos momentos, até mais do que o Fluminense, fez um bom jogo, assim como o Fluminense, foi um grande jogo aqui no Maracanã, mas no fim das contas acabou empatado nesse jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América. A gente vai repercutir ainda um pouco do que foi esse grande jogo, um grande duelo entre equipes brasileiras, e acho que pode ter ficado de bom tamanho pelo resultado, mas ainda assim, talvez pela circunstância não tenha ficado. O Inter poderia ter saído, quem sabe, com uma vitória aqui do Rio de Janeiro, do Maracanã, e a gente ainda vai repercutir um pouco do que foi esse Fluminense 2, Inter também 2, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Deu nóis, joguei lá, empate ou Inter, mais de 1,5 em gols. Tá, tiro dado bugio deitado, né? A gente sabe como é que é o Internacional, faz muitos gols, mas também leva o time do Fernando Diniz também. No fim das contas, ficou de bom tamanho pro Internacional esse empate em 2-2. Eu tô aqui nos corredores aqui, tá? Ali dá acesso ao Maracanã, aos pupitres onde fizemos a jornada pela Rádio Bandeirantes. Mas vamos falar sobre esse jogo, pessoal, porque assim, não teve surpresa em relação à equipe. A gente estava projetando um time com o Hugo Malo na lateral direita, foi isso. O Hugo Malo passou muito sufoco no primeiro tempo, apesar do gol, e aí eu vou chegar lá. O Hugo Malo fez um primeiro tempo muito abaixo. A gente discutiu muito, por que o Hugo Malo vai entrar e o Bustos vai ficar de fora? Porque talvez o Hugo Malo tenha uma consistência defensiva, uma segurança defensiva que o Fabrício Bustos não tenha. Mas a gente não viu isso em campo. O Hugo Malo tomou, no primeiro tempo, muita bola nas costas. O Hugo Malo, no primeiro tempo, defensivamente, foi mal, mas foi aquele Inter que a gente conhecia para destacar inicialmente esse time, só com o Hugo Malo, então, de novidade na lateral direita, era aquilo que a gente estava projetando. Bom, os primeiros minutos foram de um lá e cá danado. Eu fiquei surpreso, apesar de serem duas equipes ofensivas. O René até falou na coletiva ontem, aqui na chegada do Inter no Rio de Janeiro, que seria um jogo mais estudado, mas foi um estudo com chance a rodo. O Inter criou chance, o Fluminense criou chance, talvez no melhor momento, e aí eu vou tratar momento com muito cuidado, porque eram 10, 11 minutos. O Inter tem uma grande chance com o Ener Valencia. No lance seguinte, o Fluminense faz o seu gol. No lance seguinte, o Fluminense faz o seu gol e essa bola vindo aí, uma jogada a partir das costas da marcação do Hugo Malo. Herman Cano, é brincadeira o que esse cara faz de gol, é um baita jogador do lado do Fluminense e fez um golaço. E o Rocher já tinha feito duas grandes defesas, o Fábio já tinha feito uma grande defesa também. Era um jogo lá e cá, um jogo franco das duas equipes, só que saiu o gol do Fluminense com 11 minutos. Aí parecia que o time do Inter ia acabar dando uma mornada, uma baixada no ritmo natural, e de fato foi isso que aconteceu. O Inter deu uma baixada nesse ritmo depois que sofreu o gol do Fluminense. O Fluminense foi no embalo da torcida, foram mais de 67 mil torcedores aqui no Maracanã, 4 mil colorados que lotaram seu espaço, esgotaram os seus ingressos, e aí nesse contexto o Inter foi jogar mais no contra-ataque, mais em transições rápidas, e deu certo. De certa forma, o Inter, jogando em transições rápidas para criar oportunidades, o Inter conseguiu criar essas oportunidades aqui no Maracanã, ainda depois de levar o gol nos primeiros 10 minutos do Herman Cano. O Inter jogava ofensivamente, atacava, incomodava a equipe do Fluminense, mas defensivamente, principalmente nas costas dos dois laterais, do Hugo Malo e do René na lateral esquerda, deixava muitos espaços também. Uma boa partida do Mercado, mas dos laterais nem tanto. O Johnny fez uma partida um pouco abaixo até daquilo que ele estava jogando. Leva um cartão amarelo. Mas ainda antes disso, eu citei, o Inter contra-atacava, o Inter também atacava e incomodava a equipe do Fluminense e foi dessa forma que encontrou o seu gol no primeiro tempo. Aliás, teve um gol anulado antes disso com o Ener Valencia, estava muito à frente de fato. Teve uma outra chegada do Ener Valencia cara a cara, que ele também chuta pro gol e estava muito impedido antes da finalização. E aí vem o grande lance na reta final da primeira etapa, uma jogada de insistência do Inter, de uma bola roubada a partir de uma falta. E aí uma bola do Johnny pro René e do René um cruzamento perfeito. Os dois laterais que defensivamente foram mal no primeiro tempo, o René e o Hugo Malo, participaram do gol ativamente. O cruzamento do René perfeito, o Hugo Malo nas costas da marcação do Fluminense, cabeceou como manda o figurino pro chão, forte, testaço. O Fábio ainda tocou na bola e ela entrou. E aí o Inter empatou, e aí, de fato, o Maracanã acaba virando uma geladeira. A torcida do Fluminense deu uma murchada, a torcida do Inter cresceu, era natural um gol na reta final do primeiro tempo. O torcedor do Inter começar a cantar mais, teve ainda a expulsão do Samuel Xavier na primeira etapa, que foi importante essa superioridade numérica para o Inter, ainda mais de um time que queria pressionar o Fluminense, que joga
com a bola nos pés, o Inter pressionar com um jogador a mais também era importante nesse contexto e acabou dando certo, tanto que abre o segundo tempo e o Inter continua criando oportunidades, jogando mais do que o Fluminense, nesse contexto principalmente de ter um jogador a mais aqui no Maracanã. Vai criando oportunidades, mas vai perdendo oportunidades como foi e como eu destaquei no primeiro tempo, perdendo muitos gols também na segunda etapa. O Fluminense atacando muito mais no embalo, até porque tinha que definir uma estratégia que fosse mais fácil, porque tinha um jogador a menos, estava empatando em casa um jogo de ida de semifinal de Libertadores, então todo cuidado era pouco. Mas ainda assim a gente sabe como são as equipes do Diniz, atacam da mesma forma, não tem medo de atacar o rival mesmo que ele esteja com a mais, como era o caso do Internacional hoje. O Inter se aproveitou disso. O Inter encontrou muitos espaços na marcação do Fluminense, já no primeiro tempo, mas principalmente na segunda etapa, com a expulsão ainda na reta final do primeiro tempo e depois o gol a partir da expulsão do Samuel Xavier. O Inter foi empilhando chances, uma atrás da outra, diversas oportunidades. Em algum momento parecia que esse gol ia sair. E aí veio o gol do Mercado. Eu confesso que eu não tinha visto também na transmissão que a bola pega no braço dele. Foi um gol mal anulado, mas um gol que já mostrava como ia ser o momento do Internacional. A bola no pé do Hugo Malo, que, repito, defensivamente fez um jogo muito ruim e muito abaixo ele e o René, mas ofensivamente os dois foram importantes. O Hugo Malo fez o primeiro gol do Inter, que foi dando empate, o René fez o cruzamento, e nesse lance que eu citei aí, o gol que ia saindo a partir de um cruzamento do Malo seria um gol do Gabriel Mercado. Bom, o gol é bem anulado, mas deu para ver que o Fluminense sentiu que o Inter imprimiu esse ritmo, tanto que aí vem o golaço do Alan Patrick, que é um absurdo. Você sabe, o Alan Patrick sabe bater na bola como ninguém, uma jogada do Maurício, ele rola para o Ener Valencia, que deixa a bola para o Alan Patrick, e ele dá uma finta de corpo no Marcelo maravilhosa, e não é à toa, pô, ele deu uma finta de corpo maravilhosa em cima do Marcelo, que é um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol, e faz um golaço no ângulo do Fábio. Ali parecia que o Inter ia morcegar esse jogo, acalmar, o Kudê troca, faz as trocas, tira o Alan Patrick que estava pendurado, não podia levar cartão, senão desfalcaria para o próximo jogo, tinha tirado já o Arangues e o Johnny também, que tinha levado cartão amarelo, entrou o Rômulo, não entrou muito bem o Rômulo, tá? Errou bastante passe, então trocou o Johnny que não estava muito bem pelo Rômulo, que também não entrou muito bem, só que o Kudê faz essas trocas para segurar o jogo e acaba desconfigurando o time do Inter. E aí, para um time que está com a menos como o Fluminense, conseguiu crescer numa bola parada, um cruzamento em que o Nino se desencilhou da marcação e cabeceou sozinho, e aí o Herman Cano na disputa com o Gumalo não pode deixar o corpo para o Herman Cano como ele fez, e ele fez o gol do empate, e aí o Maracanã veio abaixo, e aí não tinha muito o que fazer, o jogo já se encaminhou para esse empate, e parece que ficou de bom tamanho para as duas equipes, pelo menos em atitude, porque os dois pararam de atacar da forma que estavam atacando, e no fim das contas o Inter ficou no empate. Bom, o saldo positivo pelo jogo do Inter, por empatar fora de casa num jogo de ida de semifinal de Libertadores, mas se a gente avaliar o contexto do jogo, o Inter poderia. E vamos lá, o futebol não é justo, mas também teve uma certa incompetência do Inter de ter o resultado a seu favor com um a mais e ter entregue aí esse resultado para o Fluminense. O que tu achou do jogo? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações. Agora a gente vai para a coletiva do técnico Eduardo Cudê e vamos seguir repercutindo aqui do canal, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.